Para dar mais detalhes de como estão sendo tratados esses casos suspeitos de coronavírus aqui em Goiás, a gente recebe aqui no estúdio o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino. Obrigada pela participação do senhor. Boa tarde. Boa tarde. Eu começo perguntando, secretário, aquele caso do rapaz de 22 anos foi descartado, mas existem outros suspeitos? Não, o estado de Goiás hoje não tem nenhum caso suspeito. Haviam 3 casos até ontem à noite, quando o nosso laboratório central liberou os exames, né? E todos esses 3 casos foram descartados. Então, neste momento, pode ser que venha a ter a posteriori, mas neste momento não temos absolutamente nenhum caso suspeito no estado de Goiás. A gente viu aí na reportagem a Associação dos Hospitais Privados dizendo que tem 20 unidades preparadas para receber pessoas com suspeitas da doença. Qual que é a orientação para quem tem plano de saúde e tiver alguma desconfiança, alguma suspeita? Tem que procurar a unidade particular ou tem que procurar uma unidade pública ou HDT, que é a referência hoje do Estado? Como o Dr. Raico bem disse, o presidente da Associação dos Hospitais Privados, só se deve procurar a unidade hospitalar quem está sentindo algum incômodo, alguma doença de fato, né, e algum desconforto. O fato de ter um espirro ou de tossir, por si só, não tem que estimular ninguém a procurar hospital. O protocolo do Ministério da Saúde ele é muito claro em relação ao novo coronavírus. O que a gente pede é que, caso tenha febre e algum outro sintoma gripal, como, por exemplo, a tosse, e tenha viajado nos últimos 14 dias para a China ou um dos outros 16 países que já tem casos confirmados, esse paciente faz sentido considerá-lo como suspeito. É importante ressaltar que nós estamos agora começando o mês de março, né, semana que vem já é mês de março, e é o período da sazonalidade das doenças respiratórias como um todo. Resfriado comum, gripe, pneumonias, e não é qualquer sintoma de resfriado ou de gripe que a pessoa tem que necessariamente fazer um exame do coronavírus. Então, não tem motivo para alarde, a gente precisa muita parcimônia, os profissionais de saúde, públicos e privados, estão orientados em relação a isso. A gente até tem um mapa para mostrar para o pessoal, porque antes era considerado surto só quem tinha ido, sintomas só quem tinha ido à China, né? Mas a gente tem também, olha só, aqui, vários países, França, Alemanha, Itália, Irã, Emirados Árabes, a Tailândia, então até a Austrália, enfim, vários países aqui. Quem foi nesses países e tiver sintomas tem que procurar uma unidade de saúde. Justamente, quem foi nos últimos 14 dias, ok? Então, é muito bem definido o protocolo, né? Repito, não é qualquer sintoma gripal que a gente vai pensar que é o coronavírus. Pela Organização Mundial da Saúde, o que é um caso suspeito? Quando que um caso se torna suspeito da doença? O caso suspeito é justamente esse que atende o protocolo do Ministério da Saúde, que tem febre e algum outro sintoma gripal, por exemplo, tosse, né? E o paciente necessariamente, nos últimos 14 dias, que é o período que se entende de incubação da doença, teve em algum desses países que estão explicitados, a China e mais 16 países. Uma pessoa que tem um caso confirmado hoje no estado como suspeito, qual que é o procedimento, secretário? Como era, por exemplo, esse paciente que estava no HDT. Na verdade, ele ainda está, mas ele está, não é porque está com suspeito do coronavírus, já foi descartado o coronavírus. Ele ainda está porque a condição de saúde dele necessita de um suporte, né? Ele está recebendo outros tipos de tratamento, não é para o coronavírus. Então, se há algum acometimento clínico, alguma dificuldade clínica, esse paciente ficará internado. Se não houver, ele será liberado. A gente quer até avisar para você aí de casa, se quiser participar da nossa conversa, pode mandar a sua dúvida para o nosso WhatsApp, 3201-7700. Pode mandar que a gente está repassando aqui para o secretário estadual de saúde. Secretário, a presença daquele grupo que veio da China, que ficou em quarentena aqui em Anápolis, no estado de Goiás. Por meio dele, o estado, de certa forma, se preparou para receber pacientes com suspeita, né? Inclusive equipou melhor o laboratório, recebeu aí profissionais, treinamentos. Como que foi essa preparação?
Bom, a presença daquele grupo aqui na base aérea de Anápolis, primeiro, ela se deu porque o Ministério, tanto da Saúde quanto da Defesa, reconheceu o Estado de Goiás como apto a recebê-los, tanto do ponto de vista dos protocolos, do comitê que havia sido criado, né, e também da possibilidade do nosso laboratório central ser a referência nacional dos laboratórios centrais para fazer o processamento dos exames. Então, nós tivemos a oportunidade, o governador Ronaldo Caiado sempre ressaltou isso, né, de, primeiro, um gesto de solidariedade. Segundo, a equipe técnica mostrou que ela é capaz de lidar com a situação sem qualquer tipo de pânico, de forma muito sensata, de forma muito criteriosa, e todos os exames foram feitos rigorosamente dentro dos protocolos. Fizemos 3 coletas, né, um quantitativo significativo de exames, né, em torno de 58 pessoas, que tinha tripulação também, as pessoas que estavam envolvidas, e para o estado de Goiás foi um exercício daquilo que provavelmente nos próximos dias precisaremos fazer, só que sem pânico. O coronavírus, ele já está no Brasil, foi identificado um caso confirmado em São Paulo, né? Em algum momento, mais cedo ou mais tarde, ele estará no estado de Goiás. É importante ressaltar que a taxa de mortalidade dele é muito baixa, comparando com outras síndromes respiratórias que nós já enfrentamos, por exemplo, a H1N1, ali na época de 2009. Existe, né, até uma faixa etária que ele atinge mais, né? Foi feita uma pesquisa da China que mostra que pessoas mais jovens não precisam se preocupar tanto. Justamente. Qualquer síndrome respiratória, ela afeta os extremos da idade, né? Pessoas mais idosas, né? E pessoas muito novas também. Por isso, nós fizemos um pedido ao Ministério da Saúde, já está articulado com o Instituto Butantan e o Estado de São Paulo, de nós podermos antecipar a nossa campanha de vacinação da gripe. Ela estava prevista lá para maio, né, final de abril, né, e ontem tivemos a confirmação por parte do Ministério. É uma forma de descartar possibilidades, pessoas que às vezes estão com sintomas de gripe mesmo? Justamente, porque aí diminui o escopo de possibilidade de doenças, né? Então, nós devemos começar a campanha de vacinação no dia 23 de março, né? O primeiro grupo serão crianças novas, né? Bem novinhas, gestantes e puérperas. O segundo grupo, idosos acima de 60 anos. E o terceiro grupo, pessoas das outras idades. Secretário, estou recebendo a pergunta aqui da Luana Maciel, lá do bairro Cardoso 2. Ela está perguntando assim, se a pessoa está com alguns desses sintomas do novo coronavírus, tem algum medicamento que ela não pode tomar? Não tem nenhum medicamento que a priori esteja proibido. Obviamente que eu não vou fazer nenhum tipo de prescrição no ar, né? Se o sintoma ele incomoda a ponto de a pessoa estimulá-la a ir à unidade de saúde, e o primeiro contato é a unidade básica de saúde, não é o hospital, sintomas gripais como um todo, eles são tratados com antitérmicos, com analgésico e hidratação. E uma dieta saudável também, um sono bom, uma dieta saudável para manter o sistema imunológico com uma boa defesa, né, para que qualquer outro vírus que porventura acometa influenza A, influenza B, ele seja, né, nesse período evitado. O Alisson Souza, de Goiânia, ele pergunta, o Brasil, por ser um país tropical, qual que é a chance do Covid-19 sobreviver ao nosso clima? Isso ainda é uma interrogação que nós temos, né, de como o novo coronavírus ele vai se comportar no país tropical. Imagina-se os pesquisadores, né, que ele tem um comportamento menos letal ainda do que está tendo nos países de temperatura fria, né, temperatura mais amena. Já temos a Austrália, que tem um clima parecido com o nosso, né, mas ainda não tem um histórico grande de tempo para identificarmos isso. Em relação a como ele vai comportar no clima tropical,
para a gente ainda é uma incógnita, porque temos apenas um caso confirmado. A gente viu na reportagem da Danusa que várias pessoas já correram para as farmácias para comprar máscaras, álcool em gel. É realmente necessário, nesse momento, começar a usar máscaras? Quando que deve começar? E as orientações também com relação a essa questão da higiene? Bom, o uso de máscaras de forma indiscriminada, como tem sido feito, ele não é aconselhado. Pelo contrário, a pessoa que ela é rígida, que ela é sadia, não faz menor sentido utilizar máscara e sair andando na rua com essa máscara. Isso, além de criar pânico, não tem efetividade nenhuma. Quando tivermos casos confirmados de coronavírus, aquela pessoa que, porventura, tiver o vírus identificado e tiver os sintomas, sobretudo a tosse, aí sim, nesta pessoa, faz algum sentido utilizar a máscara. Em via de regra, o que a gente recomenda é o que chamamos de etiqueta respiratória. O que é isso? Se tem pessoas, ou você mesmo, está tossindo ou espirrando, guarde uma distância pelo menos de 2 metros de outra pessoa, porque nós sabemos que tanto o coronavírus como alguns outros vírus respiratórios, eles se propagam por gotículas, eles não ficam suspensos no ar. Então, guardando essa distância e tendo bons hábitos de higiene, lavar a mão com sabão, utilizar álcool gel, depois de pegar numa maçaneta, num corrimão ou no ônibus, são hábitos que são saudáveis, tanto relacionados à prevenção do coronavírus, como também de qualquer outro vírus respiratório e outros germes. A Edilene, ela pergunta aqui se essas explicações, essas orientações estão disponíveis em algum lugar, para ser um aplicativo já, né, com essas orientações? Tem do Ministério da Saúde, no nosso site também nós temos feito de forma recorrente essas explicações. A Agência Brasil Central tem sido muito parceira nisso, já preparou alguns textinhos também para que possamos divulgar nas nossas redes sociais, que a população sinta-se esclarecida, acolhida nas suas necessidades e que não haja nenhum tipo de pânico. Secretário, eu quero agradecer a sua participação, sei que a sua agenda está bem corrida nesses dias. Obrigada por ter vindo aqui fazer esses esclarecimentos. Boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado.